Olá, está começando mais um podcast da Academia Digital Einstein. Me chamo Rodrigo Polo, faço graduação em Medicina na FICSAI e hoje teremos a missão de discutir sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Num mundo hiperconectado e repleto de estímulos, é muito comum que a desatenção tome conta da rotina. Mas quando essa característica de fato se torna um transtorno mental? Para abordar esse tema conosco, temos o prazer de receber o Dr. Daniel Oliva, que é médico psiquiatra e psicanalista do Hospital Israelita Albert Einstein. Daniel, muito obrigado pela sua presença e pelo interesse em debater sobre esse assunto com a gente. Olá, tudo bem, Rodrigo, pessoal? É um prazer estar aqui para conversar sobre esse tema, né? Um tema tão popular e que cada vez mais a gente escuta e atende nos consultórios, né? Pessoas com dúvidas em relação ao transtorno. Justamente para a gente embarcar nessa jornada, muito se fala sobre o TDAH hoje e é complexo diferenciar ele de maneira científica da desatenção rotineira. Como que a medicina enxerga isso? Como que a medicina diferencia o que é um transtorno do que é uma desatenção da rotina? De fato, é bastante trabalhoso, bastante difícil a gente fazer o diagnóstico, né? Exatamente porque cada fase do desenvolvimento do ser humano vai acabar implicando em variações nos principais, nas principais manifestações do que a gente identifica do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, o TDAH, ele é esse transtorno que é caracterizado por um padrão persistente de desatenção, hiperatividade e impulsividade. E eles podem estar, né, esses componentes, se manifestando de maneira conjunta ou isolada. Tá? A gente tem algumas formas, né, de manifestação, então uma mais voltada para o polo da desatenção, então o indivíduo vai ter mais sintomas desse polo, outro para hiperatividade e impulsividade, tá? E uma terceira forma em que teria a presença dos dois componentes. Tá? Então a gente pode entender dessa forma. Né? A desatenção a gente entende como uma dificuldade em começar uma atividade, manter-se conectado a ela e conseguir concluí-la. Os indivíduos que têm o transtorno de déficit de atenção para esse polo, de uma maneira geral, mas muito para esse polo, vão apresentar essas dificuldades. Tá? Na hiperatividade, a gente nota o excesso de atividade motora, inquietude, que acaba dificultando para a pessoa permanecer inativa, permanecer parado, quando essa é uma resposta que seria o normal ali para a situação dada, é uma resposta comportamental esperada para aquele dado momento. Tá? E a terceira esfera, que é a impulsividade, a gente observa uma dificuldade em adiar uma ação ou uma resposta. Então, a pessoa vai atrás de uma recompensa, vamos dizer assim, né, de uma maneira imediata, mesmo diante de prejuízos já atrelados a esse movimento de buscar essa recompensa imediata em outros momentos. Né? Então, a pessoa sofre bastante também com isso, porque sabe que buscar essa recompensa imediata, às vezes tolerar, né, uma certa atividade para ter uma recompensa maior no futuro, traz benefícios, mas o indivíduo não consegue. Tá? Então, o transtorno teria esses três polos, essas três manifestações. Tá? A origem, a etiologia do TDAH, o que a gente sabe até hoje, que é multifatorial, inclui fatores genéticos, né? A gente tem uma herdabilidade aí por volta de 70%, e tem características poligênicas. Então, até onde a gente conseguiu explorar, são vários genes que contribuem, tá? O que dá também essa manifestação mais diversificada dos casos, tanto em intensidade, então casos mais leves, casos médios, casos mais graves, quanto das manifestações dos sintomas, né? Mais no polo da desatenção, o outro no polo da hiperatividade e impulsividade e as apresentações mistas, tá? Tem fatores neurobiológicos, e aí a gente tem que citar, né, que o principal ator aí seria o córtex pré-frontal, né, que é uma região do nosso cérebro, uma região mais
vamos dizer, mais desenvolvida, que vai trabalhar exatamente fazendo essa monitorização e essas escolhas de aonde a gente deposita a nossa atenção, como que a gente sustenta nosso foco, tá? E questões ambientais, né? A gente não tem dados suficientes para concretizar uma relação causal. Então, mães que durante a gestação fazem isso, com certeza vão dar, né, vão gerar um filho com TDAH, mas a gente sabe que tem algumas questões, principalmente relacionadas à prematuridade, parece ter uma prevalência maior, tá? E de novo, né, a diferenciação é muito difícil, né, ainda mais porque a gente tem essas variações desses cursos. Então, falar de impulsividade num adolescente, né, é difícil a gente discernir, porque o adolescente é um indivíduo que tem como característica da sua fase a impulsividade. Tá? Por isso que é tão difícil a gente discernir, é tão difícil a gente dar esse diagnóstico. Então, se porventura, né, existe alguma dúvida, quem vai fazer isso, quem vai conseguir diferenciar, vai ser um profissional de saúde mental, né? Muitas vezes um psiquiatra que vai ter um pouco mais de traquejo com esses transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Então, de uma maneira geral, é isso. Assim, o que a gente vê, né, de uma maneira para diferenciar, para ter uma ideia, até para criar uma suspeita, é que o transtorno de déficit de atenção ele acaba gerando prejuízos desde a infância, né, e impactam bastante a vida do indivíduo de uma maneira mais perene. Então, na infância, na adolescência, na vida adulta, não há um momento específico, né? E a nossa falta de foco, uma dificuldade de manter o foco, a atenção, ela pode também ter outras origens que a gente precisa investigar. A sua fala, doutor Daniel, ela é extremamente relevante porque não só traz o panorama do TDAH e também a complexidade desse diagnóstico e junto a esse conceito, a importância de você considerar diversos componentes da vida de um indivíduo, diversos fatores do momento de vida de cada pessoa que exigem uma investigação profunda por parte de um profissional para que de fato esse diagnóstico seja correto e diferenciado de uma desatenção que pode ser fruto de uma rotina às vezes mais estressante. Nesse sentido, é muito comum as pessoas terem um pouco mais de dúvida se elas conseguem desenvolver o TDAH ou se o TDAH ele simplesmente você nasce com essa doença, né? Como que a psiquiatria enxerga essa questão? Os sintomas do TDAH, eles surgem na infância ou a gente também pode desenvolver durante a fase adulta? Essa acho que é uma dúvida bastante válida e bastante importante para a gente pensar no processo diagnóstico de alguém com o transtorno, né? Por definição, que a gente tem hoje nos manuais, nas pesquisas, né, com mais dados, mais consolidadas, é que os sintomas devem se iniciar antes dos 12 anos de idade. Tá? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, alguma coisa que desde pequeno, né, desde cedo, vai apresentar alterações, tá? E com isso os sintomas vão se manifestar, né? Existem fases de manifestação de sintomas, algumas pessoas manifestando um pouco mais novo, né? Outras ali no meio da infância, outros no final da infância já com a adolescência, né? A gente está falando aí dos 12 anos, mas de uma maneira geral, as pessoas têm os sintomas, têm o início da doença, né, do transtorno, desde a infância. Tá? Existem alguns estudos mais modernos que começam a reconsiderar esses pontos, mas é algo que a gente não utiliza hoje para guiar o raciocínio do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que acontece também, só para salientar, é que na fase adulta, pode ser que toda a repercussão do transtorno ao longo da vida do indivíduo, da vida acadêmica, de relações, na vida laboral, vão acabar, né, sendo identificados
né, na vida adulta do indivíduo, porque tem uma discrepância do quanto aquele indivíduo ah, tem de recursos, né? Até um mito depois que a gente vai falar, mas não é uma questão de inteligência. A pessoa tem recursos, mas parece que ela não consegue chegar onde ele é devido, né? Então, às vezes o diagnóstico vem na fase adulta, mas a gente tem que olhar retrospectivamente a história dessa pessoa e notar essas variações do comportamento, da questão da atenção, da hiperatividade, da impulsividade, desde cedo. Sua fala, mais uma vez, Dr. Daniel, é fundamental porque destaca a importância de a gente olhar para o paciente, não só no momento, mas como um todo, e evidencia que, apesar dos avanços científicos e pesquisas que a gente tem nessa área, a complexidade do tema exige um diagnóstico muito bem dado. E, nesse sentido, até por ser uma questão muito complexa, se propaga-se algumas informações falsas sobre esse tema. Você poderia discutir e elencar quais são os mitos mais disseminados sobre o TDAH? Claro, acho que um é o que passa, né? É o que fala sobre o transtorno se resolver com a adolescência. Então, essa é uma questão da criança e quando o indivíduo cresce, ele vai embora, né? Como eu falei, existem níveis diferentes de manifestação de sintomas, né, de gravidade, tá? Então, de fato, alguns indivíduos vão ter sintomas na infância e isso vai se dissipando, vai diminuindo de intensidade ou vai mudando também com o indivíduo aprendendo técnicas, né, para conviver com o transtorno nessa intensidade menor, com menos impacto. Tá? Existe também uma transformação, né, da infância para a adolescência, para a vida adulta, dos sintomas, em que a gente percebe que essa hiperatividade relacionada à parte psicomotora, né, do indivíduo ficar inquieto, não conseguir ficar parado, vai se transformando numa inquietude, né, às vezes até confundido com ansiedade, tá? Então algo mais do subjetivo, mais do interno do indivíduo, e a parte de desatenção permanece ou fica mais exuberante. Tá? Então, o transtorno não se resolve com a adolescência, né? Dependendo do transtorno, o indivíduo vai sabendo lidar com ele, em outros casos, ele muda um pouco o perfil. Tá? Outro mito é que o TDAH não é um diagnóstico e não proporciona, na verdade, impacto nas pessoas. Né? De novo, tem uma variedade bastante grande de manifestação de sintomas e os casos de médio a grave trazem grandes prejuízos em todo o curso da vida do indivíduo, né? Com impacto no rendimento escolar, rendimento profissional, como falei, às vezes aquém de outras potências que o indivíduo tem na vida. Isso acaba abalando a autoestima daquela pessoa, porque ele sente, poxa, o que acontece comigo? Eu não consigo dar conta dessas tarefas, não consigo acabar de ler um livro, não consigo sustentar a atenção numa reunião. Muitas vezes conflitos conjugais e muitas questões relacionadas à impulsividade, né? O indivíduo mais impulsivo, ele fica mais propício a sofrer, a correr alguns riscos, né? Então, existe essa impulsividade que vai afetando. Tá? Então, de fato, ela proporciona um impacto bastante grande na vida dos indivíduos. Tá? E acho que um outro que também é bastante central e a gente escuta, né, que TDAH é um sinônimo de mau comportamento. Né? Então, não é que a criança tem TDAH, é porque os pais não sabem cuidar. Tá? Isso também é um mito. Eu acho que, claro, né, existe algo de alterações comportamentais ligados ao ambiente familiar, né? Como a criança cresce, como ela lida com frustração, como ela vai construindo a sua personalidade, mas o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Tem bases, como eu falei, bases genéticas, neurobiológicas, alterações que a gente consegue pegar, inclusive, na avaliação clínica, em teste neuropsicológico. Então, é sim um transtorno. Quanto mais a gente discute sobre isso, Daniel, mais a gente consegue de fato compreender quais são as informações verdadeiras
e que de fato constroem a narrativa correta do TDAH. Por ser um diagnóstico que muitas vezes é dado na infância, aliás, há muita dúvida em relação ao tratamento. Quando se trata do tratamento farmacológico, isso começa também a trazer um certo desconforto para os pacientes que não conhecem ou não sabem qual que é o medicamento correto, por quanto tempo vão usar. Considerando as evidências científicas de hoje, o que de fato contribui para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes? Isso é muito importante, Rodrigo. De fato, acho que todos os transtornos psiquiátricos e os tratamentos, eles sofrem de um estigma, né, e um preconceito com a ideia de uma alteração para sempre, né, que o indivíduo vai ficar fora da sua personalidade, tudo, né? Existem diferentes protocolos ao redor do mundo para o tratamento do transtorno, tá? Alguns que consideram o uso da medicação, dos psicoestimulantes, né? Existem psicoestimulantes e uma outra linha que não são psicoestimulantes, mas em sua maioria o padrão ouro do tratamento é com psicoestimulantes, tá? Então, existem algumas linhas de tratamento que consideram o uso dessas medicações logo de início, tá? E outras que preconizam, em casos de leve a moderado, começar com outros tipos de tratamento, tá? Mas o que tem de base em todos esses tratamentos é que a gente precisa atuar nas diferentes esferas que o foco, que a atenção acaba entrando, né, na vida do indivíduo. Então, ele precisa de um suporte no aprendizado acadêmico, estratégias de como estudar, como diminuir estímulos para a pessoa conseguir manter, sustentar mais a atenção ali quando a pessoa está estudando, né? A gente precisa de psicoeducação sobre esse transtorno, tanto para os pacientes quanto dos familiares, né? Saber como lidar, saber como entender o que está acontecendo, da onde que vem, o que ajuda e o que atrapalha, né? O que, por exemplo, o componente de impulsividade também pode trazer de prejuízo para a vida do indivíduo e criar estratégias para ajudá-lo, né? O treino de habilidades parentais, como falei, né, que parte da psicoeducação, mas também entra nesse treino de como ajudar o filho, a filha, a conseguir lidar melhor com o transtorno. O manejo comportamental que aquele indivíduo vai estruturando em sua vida para conseguir lidar com essa dificuldade de manter a atenção, o foco, né? As intervenções medicamentosas, e aí a gente tem a linha dos psicoestimulantes, que são os mais utilizados, tá? E são seguros, né? A gente já usa há bastante tempo e ajudam bastante os indivíduos. E é claro que é uma construção individual do tratamento entre o médico que está assistindo e aquele paciente e a família daquele paciente, né? Sempre muito antenado com as questões dos efeitos colaterais, ou como o indivíduo se adapta à medicação. Então, isso tem que ser sempre muito bem conversado. E, além disso, a análise, a avaliação e o tratamento de comorbidades que podem existir junto ao TDAH, né? Como transtornos opositivo desafiador, como transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, uso de substâncias. Então, tratamento em paralelo de outros transtornos psiquiátricos que podem vir junto, né, para aquele indivíduo é importantíssimo também. A sua fala, Dr. Daniel, mais uma vez traz componentes importantíssimos para o tratamento e para a compreensão do TDAH, não só como uma doença que afeta o indivíduo, mas que exige também uma certa desmistificação da sociedade e também um apoio das pessoas que vivem próximo a quem é diagnosticado para ajudar essas pessoas a terem uma vida com mais qualidade. Nesse sentido, como que a gente consegue na prática ajudar alguém que convive com o transtorno do TDAH? Acho que o primeiro de tudo, como todo transtorno psiquiátrico, né, é a gente se despir dos estigmas e preconceitos sobre o assunto, né? Então, isso de, é uma questão do comportamento, é uma pessoa que é folgada, é uma pessoa que não se compromete porque não quer, né?
Todos esses preconceitos, né, eles acabam marginalizando o indivíduo, inferiorizando ele e muitas vezes dificultando que ele entenda esses sintomas como um transtorno que pode ter tratamento e que pode ter um desfecho diferente, né? E aquele indivíduo fica patinando, né? Embebido até num autoestigma que vai gerando, porque todo mundo fala que ele não dá conta, que ele não se compromete, que ele é ruim, que ele não tem inteligência o suficiente para fazer as coisas, e aquilo vai sendo internalizado ao ponto que a pessoa fica completamente depauperado assim, de autoestima, né? Além disso, a gente trabalhar na psicoeducação, inclusive na sociedade, nas escolas, em outros ambientes, para ajudar aquelas pessoas a chegar a um profissional, né, que possa fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Então, essas são as formas que a gente pode ajudar aquele indivíduo a buscar esse tratamento, né? E dentro dessa esfera da ajuda profissional, o médico que está ali na frente tem que pensar sobre os diagnósticos diferenciais que existem para questões de atenção, né? Então, numa criança, se ela está com dificuldade de manter a atenção, ela é mais inquieta, é muito importante fazer a avaliação da parte auditiva, da parte visual, que pode estar atrelada às dificuldades, né? E por conta disso, alterações do comportamento. A gente tem que pensar em alterações do sono, né? No jovem, no adolescente, é muito comum que alterações do sono impacte o desempenho cognitivo de uma maneira geral, mas também o foco, a atenção. Pensar em comorbidades, como o transtorno psiquiátrico, o transtorno depressivo, o transtorno ansioso, tá? Alterações da tireoide, que produz o hormônio do nosso metabolismo. Quando está muito baixo, também a gente fica desatento, a gente fica mais prostrado, e pelo contrário, quando está alto, a gente fica mais hiperativo, né? Mais inquieto, né? E outros diagnósticos, como as alterações da parte intelectual e dos processos de aprendizagem, tá? Então, acho que se despir de preconceitos, estar atento aos sintomas para identificar possíveis pontos de atenção, né? E sempre não se precipitar, encaminhar aquela pessoa, aquele filho, aquele sobrinho, aquele primo, para passar numa avaliação profissional, onde vai ser feito a exclusão de outros diagnósticos e, se diagnosticado, feito o tratamento adequado. Perfeito. Doutor Daniel, eu gostaria de agradecer você muito por estar aqui e esclarecer esse tema conosco. E também queria perguntar se você gostaria de deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu queria agradecer também de estar aqui, né, falando sobre o tema. Eu acho que é um tema bastante polêmico, porque também a questão da atenção, do foco, relacionado à produtividade, né, à performance, hoje culturalmente é muito discutida e por vezes as pessoas, né, pensam que tem um déficit de atenção, uma dificuldade de manter a atenção, mas na verdade o que eles querem é ter uma atenção a mais, né, é ter um desempenho ali vamos Acima da considerar média? vamos considerar esse último, acho que é muito polêmico entrar nisso. Acho que Pode ser, sem levantar uma problema. bandeira. Tá, então Imagina, eu vou falar só. sabe o que eu Só acho legal fazer? é, Eu volto para o fechamento. Aí tá você bom, consegue deixar a mensagem final do zero. O que você tá acha? bom. Perfeito. Vamos tirar essa parte que acho que levanta uma lebre que não precisa Eu agora, concordo. sim. Vamos lá, então. Vou voltar. Perfeito, doutor Daniel. Gostaria de agradecer você por estar aqui e esclarecer esse tema conosco. E também queria te perguntar se você gostaria de deixar uma mensagem final para aqueles que estão nos ouvindo. Eu também quero agradecer por estar aqui, né, novamente conversando sobre um tema de saúde mental, né, um transtorno que está tão discutido,
né? E eu acho que o importante é a gente sempre estar atento, conhecer, porque só conhecimento consegue dissolver, né, consegue atravessar os preconceitos e estigmas em relação aos transtornos psiquiátricos. Então, quanto mais a gente tiver de conhecimento, mais a gente vai conseguir interpretar um possível indivíduo com um transtorno, né, de uma maneira mais justa e poder proporcionar uma ajuda. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Daniel, pela enorme contribuição ao tema, pelo enorme esclarecimento do tema. E aqui a gente termina mais um podcast da Academia Digital Einstein. Para descobrir mais conteúdos gratuitos como esse, é só acessar o site academiadigital.einstein.br. Obrigado a todos e até o próximo episódio.